A paz do Senhor. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quem está escrevendo isso é Lucas, um discípulo de cultura grega, e ele está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo, certo? Pelo que se parece, esse Teófilo ele parece ser uma pessoa importante. O grego que se é escrito, o Evangelho segundo Lucas, também é um grego diferente, um grego clássico, ele não é o grego comum, é um grego mais culto, um grego mais avançado. E ele está escrevendo para Teófilo, obviamente também serve para nós. E ele está escrevendo, mas sobre o que? Ele fala, fiz o primeiro tratado, ele está se referindo ao Evangelho segundo Lucas, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou, no Evangelho segundo Lucas. Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima. Ele está falando da assunção de Jesus aos céus. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Então, ou seja, ele ficou, ele, Deus ressuscitou ele num domingo e ele passa um período de tempo com os apóstolos e ele se manifesta aos apóstolos por durante 40 dias e ele dá mandamentos, certo? Em Lucas 24 a gente pode ver um pouco desses mandamentos. O Evangelho segundo João lá no capítulo 21 ele também fala um pouco. Ele dá mandamentos e ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ele está falando dos 11 apóstolos, não por que não de Judas? Porque Judas já tinha se matado enforcado. Então ele está falando dos 11. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele está falando de Jesus, que Jesus, depois de ter sofrido, ele se apresenta vivo, ou seja, por mais que ele tenha morrido, ele foi ressuscitado, com muitas provas infalíveis, ou seja, ele foi provado, não foi uma aparição, suposta aparição, uma alucinação que os discípulos tiveram, não, ele provou, ele comeu coisas. Em Lucas 24 você vê, em João, Evangelho segundo João, lá no capítulo 20, Jesus aparece e mostra o corpo dele para Tomé, ele deu várias provas, ele fez lá em João capítulo 21, uma segunda pesca maravilhosa também. A gente vê na Bíblia duas pescas, grandes pescas, a de Lucas capítulo 5 e a de João capítulo 21. São pescas diferentes, porque a de Lucas capítulo 21, Jesus fez aquele milagre antes da sua morte, e a de João 21, ele fez depois da sua ressurreição. Então são pescas diferentes. Continuando no versículo 3. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ou seja, Jesus, ele ressuscitou e foi até os apóstolos e estava falando coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas concernentes a Deus, digamos assim. E, estando com eles, o versículo 4, Jesus, estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Isso aqui está lá em Lucas 24. Mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim o vistes. Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte: Jerusalém, nesse contexto, se refere à cidade de Jerusalém mesmo, que eles ficassem até Jerusalém, até que o Espírito Santo, porque essa promessa aqui é o Espírito Santo, fosse derramado sobre eles. De um contexto espiritual, que não se ausentassem da presença de Deus, mas que esperassem a promessa do Pai, que ouvimos de Jesus. Então, Jerusalém, no sentido espiritual, da presença de Deus. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou em água. Aqui temos um problema, porque as nossas traduções colocam João batizou com água, mas no grego tem uma preposição en, que essa preposição significa en, entendeu? E aí eu teria que dizer batizou em água. E a palavra batizou significa mergulhar. Então, literalmente, uma outra tradução, uma tradução melhor, eu teria que traduzir assim, porque
verdadeiramente João mergulhou em água. Viu como melhorou a tradução? Mergulhou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então a gente vai ser mergulhados no Espírito Santo. Nós seremos, é uma expressão, tá certo? Uma expressão para se dizer que nós seremos cheios do Espírito Santo. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, os discípulos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Isso aqui é a profecia dos profetas. Os profetas sempre profetizavam a restauração de Jerusalém, de Israel, dos judeus. Então, aí eles estão perguntando: é agora que você vai fazer isso? Perceba que eles dizem Senhor, vê como eles consideravam Jesus como alguém importante. Kyrios, no grego, algumas vezes aparece no vocativo, kyrie, é um chamado, eles estão chamando. Versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus ele fala assim, não é dado a vocês conhecer as datas, os períodos em que Deus estabeleceu pelo poder dele, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então você vê, o poder é de quem? É do Espírito Santo, está no genitivo, no texto grego. É interessante que ele fala assim, no versículo 7 ele diz que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, então o poder é do Pai. E o versículo 8 diz o poder do Espírito Santo, então significa que o Espírito Santo tem poder, e o Pai também. E obviamente Jesus também tem poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, certo? Que virá sobre vocês. Então, ou seja, o que ele está dizendo, o que importa agora é vocês serem cheios do Espírito Santo, e não vocês saberem essas coisas, e sereis minhas testemunhas. Aqui eu posso ver a ação de 3 pessoas. No versículo 7 aqui fala, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai, que é Deus, estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, então o Espírito Santo seria uma segunda pessoa, e sereis minhas testemunhas. Esse minhas se refere a Jesus, então aqui 3 seres aqui agindo. Testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ele está dizendo, Jerusalém, dentro da presença de Deus, eu poderia dar exemplo de um pastor, ali as ovelhas dele, Judéia entre os cristãos, Samaria entre os religiosos e até os confins da terra, os ímpios, os gentios. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu a seus olhos. Então, Jesus estava dizendo isso, e foi assunto aos céus, e essa nuvem é uma referência a Deus que apareceu e recebeu Jesus. E estando com os olhos fitos nos céus, ou seja, eles estavam fixando os olhos nos céus, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 homens vestidos de branco. Esses homens são anjos, os quais lhes disseram, homens galileus. Por que galileus? Porque os apóstolos vinham da região da Galileia. Você pode ver isso no Evangelho segundo João, e evidentemente nos outros evangelhos também, onde Pedro é mostrado como Galileu, onde Natanael também. Por que estáis olhando para o céu? Homens galileus, versículo 11. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, ou seja, o modo como vocês viram ele subir é o mesmo modo que ele vai voltar no céu, visivelmente. Versículo 12. E, ou seja, uma promessa de que Jesus vai voltar. Então, desde o início da igreja, aqui em Atos capítulo 1, já era prometida a volta de Jesus. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, ou seja, eles estavam no monte chamado das Oliveiras, porque no monte chamado das Oliveiras, o monte das Oliveiras, foi ali que Jesus ascendeu aos céus, e eles voltaram de lá, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, ali um lugar onde habitavam, assim, era um lugar onde os discípulos se reuniam, mas também era a habitação de Pedro e Tiago. Aqui ele vai dar o nome dos apóstolos: Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão o Zelote. Detalhe, esse filho não existe no texto grego, tá? No texto grego é Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, de Alfeu, é, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Detalhe, esse Judas não é o Judas Iscariotes. E você pode ver que aqui são 11 apóstolos, porque Judas já tinha, o outro Judas, o Iscariotes, já tinha morrido. Por isso que ele fala assim, Judas, irmão de Tiago, não é Iscariotes. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente, ou seja, juntos, unidos, concordes, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui mostra que Maria não foi assunta aos céus. Aqui mostra que Maria, e Maria, mãe de Jesus, versículo 14, ela orava a Deus, ou seja, mostrando que ela era uma serva, uma submissa, alguém que servia a Deus, alguém que precisava de Deus. E com seus irmãos, tá vendo? E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Que irmãos? Irmãos de Jesus, mostrando que Maria teve filhos, certo? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele já tinha dito que isso iria acontecer através de Davi, que era profeta. Então, se tornou escritura, porque vem de Deus, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, o Espírito Santo já tinha revelado que isso iria acontecer, e ele fala, era necessário que isso acontecesse a respeito de Judas, que tinha guiado as pessoas que prenderam e traíram Jesus. Continuando, versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério, ou seja, porque ele se tornou um apóstolo. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou seja, porque Judas recebeu 30 moedas de prata para trair Jesus e depois ele devolve aquelas moedas com um remorso que ele teve, porque aquilo não foi um arrependimento, porque o arrependimento sincero geraria a conversão e ele se suicidou, então aquilo foi um remorso. E aí olha que interessante, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Por quê? Porque os judeus, com o dinheiro que ele devolveu, que ele jogou no chão, eles compraram um campo. E, obviamente, esse Judas Iscariotes foi sepultado neste campo. Então, por isso que ele fala, este adquiriu um campo com o galardão a recompensa, com a recompensa da iniquidade. E, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, ou seja, todos ficaram sabendo, de maneira que na sua própria língua, ou seja, no hebraico, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque Dan em hebraico significa sangue, então isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos, ou seja, aqui o Espírito Santo que tinha predito, foi onde que isso está escrito lá no livro dos Salmos? Está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Então, ou seja, o Espírito Santo já tinha revelado que ele ia perder o cargo e que outro tomaria o lugar dele pela sua traição. É necessário então que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, ou seja, não são qualquer pessoas, são pessoas que desde o momento em que Jesus apareceu até o momento em que Jesus foi assunto aos céus, todo esse período tinha que existir alguém que tivesse sido testemunha desde o início ao fim. Versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome O Justo, e Matias. É interessante notar que esse José, ele ganha muito mais características do que Matias, você vê. E apresentaram dois, José, que tinha um apelido Barsabás, e tinha um sobrenome, O Justo. Então, ou seja, esse José, ele é mais bem descrito. E Matias não fala muito dele. E é interessante quem que é eleito. É Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, a onisciência de Deus, mostra qual destes dois tens escolhido. Ou seja, você que conhece as intenções do coração, quem você escolheu para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja,
Judas foi para o seu lugar em que sentido? Ele foi para o seu lugar porque ele merecia o inferno, ele era do inferno, no sentido de que, como ele traiu Jesus, ele trouxe condenação para si, ele não se arrependeu e ele foi para o lugar devido, porque aqueles que não creem em Jesus são condenados. Por isso que ele foi para o seu próprio lugar, o lugar que ele era devido. Versículo 26. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. Eram uns papelzinhos que eles tinham ali. Na verdade, isso não é mais feito nos dias de hoje, mas naquela época era feito. Eles lançaram sobre ou melhor, lançaram-lhe as sortes. Versículo 26. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É um detalhe interessante, porque aqueles papelzinhos não definiram que Matias seria eleito. Aqui fala, e por voto comum houve uma votação para ter certeza se todos aceitariam que Matias fosse escolhido. E todos foram, ou seja, confirmando que Deus queria ele. E foi contado com os 11 apóstolos. Então é bem interessante este capítulo, meus irmãos.